Salve, irmãos, em Yahushua HaMashiach, que o poder salvífico do Altíssimo venha nos livrar de tanta desgraça que está acontecendo ultimamente, para poder nos desencaminhar do verdadeiro trajeto, do verdadeiro percurso, que é o caminho puro e verdadeiro e bom do nosso soberano Criador. Que assim seja. Tem uma passagem na Bíblia portuguesa. Eu vou botar a Bíblia portuguesa nesse contexto, porque ainda há uma dúvida sobre a Brit Hadashah, se ela faz parte das escrituras ou não. Então ainda fica uma sombra de dúvida entre os crentes, entre os remanescentes do Criador. E aí não se tem certeza se realmente o que está escrito no Novo Testamento, na Brit Hadashah, está escrito também nas escrituras. Então eu vou botar pela Bíblia portuguesa. 1 Coríntios, me corrija aí se eu estiver errado, capítulo 15 e versículo 57, que diz assim, ó: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas dizem assim, mas todas dizem assim, ó, tem esse principário aí, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E é dentro desse contexto que eu quero tratar com meus irmãos. Vitória é um ídolo? Nós devemos falar a palavra vitória quando nós vencemos alguma batalha, alguma luta, quando nós alcançamos algum favor merecido do nosso soberano. Nós podemos falar a palavra vitória. Olha, o Criador vai te dar vitória. Olha, mais uma vitória alcançada pelo nosso Salvador. Já que na Bíblia fala sobre vitórias. Mas a galera diz, alguns estão pregando, que não se pode falar a palavra vitória, porque vitória é um ídolo, né? Como tem o ídolo éter, que vem de eterno, né? Alguns dizem que paz é um ídolo, a gente não pode falar paz. Até Shalom, alguns dizem que é ídolo. Glória é um ídolo. Graça, que são as três filhas de Zeus. Amém, que são os filhos de Amon, do Deus Amon. Outras palavras aí que diz que a gente não pode falar porque é nome de ídolos. E com o tempo a gente vai até esquecendo essas palavras e vão substituindo por outras palavras sinônimas, mas que não tem nenhum contexto, nem nenhuma origem pagã. Porque nossa língua portuguesa é pagã. Mas vamos lá. Segundo a Wikipédia, Vitória é uma deusa e ela é chamada também de Nice ou de Nike, que é a deusa da vitória e da maratona. Ou seja, no grego ela é chamada de Victoria e no latim ela é chamada de Nike, e no português, que os brasileiros também são muito adoradores da mitologia grega, são pagãos, e aí já chama de Nis. Então, ou seja, existe um ídolo chamado Vitória. Existe uma deusa chamada Vitória. E é um ídolo pagão, um deus pagão, adorado pelos gregos, adorado pelos latinos e adorado pelos pagãos. Então, quando nós dissemos o Criador irá nos dar vitória, nós estamos falando da deusa, nós estamos errando, porque nós não podemos dizer amém, porque quando alguém diz assim, a paz seja contigo, aí você diz amém, então você não pode dizer porque você está chamando um Deus pagão.
Tá entendendo? Quando alguém diz a você, a paz seja contigo, a pessoa não pode dizer porque está falando de um Deus pagão chamado paz. Não devemos dizer glórias ao nosso soberano, porque glória é o nome de uma deusa pagã. Nós não podemos dizer graças ao Criador. Nós estamos na graça, estamos debaixo da graça, porque a graça também é um ídolo pagão. E até chamar eterno, alguns estão dizendo também que nós devemos chamar o Criador de eterno, porque eterno vem do Deus Éter, que é um ídolo pagão. Então, já estão me ensinando que não podemos falar sobre vitória. Nós não podemos dizer o Criador vai nos dar vitória, a vitória é nossa pelo sangue de Yahushua, porque vitória é um Deus pagão. Então, eu preciso de aprender com vocês. Devemos ou não devemos falar a palavra vitória por causa de um ídolo chamado vitória? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Vitória pode ser um ídolo pagão e também pode ser o ato de vencermos uma batalha. Porque a ciência tem desculpa para tudo. Quando você vai pregar a ciência diz assim, ó, você vai estudar sobre o planeta Plutão. Aí a ciência diz assim, ó, Plutão é um ídolo pagão, assim, assado e cozido. Mas também chama-se Plutão um dos planetas que compõem o sistema solar. Aí você vai ler lá o planeta Netuno, vai estudar sobre Netuno. Netuno é o ídolo que comanda os mares e o fundo do oceano e tal. Mas também Netuno é o nome de um planeta que está na posição tal, na posição X ou Y, Z do sistema solar. Quer dizer, a ciência, ela traz uma desculpa, que ao mesmo tempo que você está falando de Netuno do pagão, você pode estar falando do Netuno planeta. E quando você estiver se referindo a Netuno como planeta, você não está se referindo ao ídolo. Entendendo? Então, ou seja, da mesma forma é a vitória. Se eu disser assim, hoje eu recebi uma grande vitória, eu estou falando de uma bênção que eu recebi, de uma batalha que eu estava passando, ou estou falando da deusa Vitória, ou deveremos mudar o nome de, um exemplo, nós devemos mudar para Conquista, como alguns irmãos falam, Conquista. Por sinal, eu fiz até uma viagem aí para uma cidade aí da Bahia que chama Vitória da Conquista. É brincadeira? Então, o que nós devemos falar? Vitória ou Conquista? Porque já que, segundo estudos da mitologia grega, Vitória é o nome de uma deusa. E ela também é chamada de Nike, ou seja, a deusa da vitória e das maratonas. Inclusive, tem até um tênis com esse nome. E será que as pessoas devem usar o tênis Nike? Já que Nike é o nome da deusa da vitória. Inclusive, tem até um levante aí da Nike aí que está processando aí um sistema aí, lá em Brooklyn, que é uma região negra, afro, de Nova York, porque eles criaram um tênis chamado tênis de Satanás. E dentro desse tênis tem gotas de sangue. Ou dentro ou nas partes da sola tem gotas de sangue humano. Inclusive, foi catalogado 666 pares desse tênis. E esse tênis é da marca Nike. Isso foi para ovacionar aí, para patrocinar aí uma campanha de um rapper, um rapper americano, norte-americano aí, afro-americano, tá entendendo? Então, por causa disso aí, foi criado um tênis chamado tênis de Satanás e ele é da marca Nike. Então, fica aparecendo nos rumores que a Nike não tem nada a ver com esse tênis satânico, que usaram a marca para poder criar o tênis. É por isso que ela está processando a entidade que está patrocinando tá entendendo? O rapper, tá entendendo? Que criou esse tênis. Ou a associação, tá entendendo? A entidade que junto com ele, para patrocinar ele, criou o tênis. Então, devemos também falar a palavra Nike ou usar o tênis Nike?
Hoje eu ganhei um tênis da Olímpicos. Ganhei um tênis da Olímpicos. Eu tava com o Mizuno, tava com o ASIC e os dois tiveram problemas com o tempo, eu caminhando, fazendo caminhada, tá entendendo? E aí eles se desgastaram e o Criador me deu uma benção, que foi, não vou falar vitória não, porque, tá entendendo? Nós estamos aqui para aprender se é vitória ou se é conquista. Então eu recebi essa benção hoje, que foi um tênis olímpico. Então o tênis Nike deve ser usado pelos remanescentes ou não, pelo fato dele ter o nome de uma deusa grega, de um ídolo pagão, que é o ídolo da vitória, também chamado de Vitória. Então, que a galera possa deixar nos comentários aí, porque eu quero aprender com a galera. Porque ultimamente, muitas palavras não estamos podendo falar, porque é tudo nome de ídolo. E quando alguém fala assim, isso é um ídolo, quando você vai pesquisar, realmente é. O que eu procuro pesquisar, irmão. Quando eu vou em qualquer reunião, ou vejo qualquer transmissão, algum irmão falando assim, tal palavra não deve ser pronunciada pelos crentes, pelo remanescente, porque é o nome de um ídolo pagão. Aí eu vou buscar, porque a internet está aí para nos fornecer informação. Então eu vou buscar, vou pesquisar para ver se realmente existe o ídolo com esse nome. E inclusive eu vou até falar sobre até, que a gente fala até mais, até logo, até amanhã. Hoje eu vou até Feira de Santana, hoje eu vou até Jacobina, e até é o nome de um ídolo pagão. E a gente vai ver se realmente nós devemos falar a palavra até, ou devemos criar outra palavra aí, para botar no lugar do até, para poder não falar mais esse nome, porque é um ídolo pagão. Que assim seja. Então o poder do Altíssimo possa ficar com todos e shalom.